Deixa eu ver. Estranho. Aí. Tá bom. Bora, puxa o carro. Galera, é o seguinte. Primeiramente aí, queria agradecer a presença da galera que chegou aí, que não chegou também, vai chegar daqui a pouquinho. Espero que todos estejam muito bem, cuidando também dos vovozinhos, das vovozinhas e pessoal que está na zona de risco. Fiquem em casa, tá? Vamos aguardar aí os órgãos competentes a liberar a todo mundo a sair, mas por enquanto é em casa, tá? E, e a instituição Univag, ela está fazendo de todas as formas para minimizar esse caos. No entanto, que bolou para vocês aí, criou essa aula domiciliar, tá? Essa aula domiciliar, essa educação domiciliar. Então, o que vai acontecer? Essas aulas, elas vão ser ministradas assim via internet só por enquanto, é temporário. Não fica pensando, agora vai direto. Não. Nossa instituição, ela é presencial, ok? Então, isso é só por enquanto, tá? Esse material vai ficar disponível lá no AVA, tá? Terminando aqui de gravar, vou finalizar ele, vou colocar no AVA. Vou colocar o PDF também lá no AVA. Então, já está lá no AVA. Gostaria que... Você viu que para trás tem matéria pra caramba. Então, como ficou assim, essa volta, não volta, então eu já vou colocando essas matérias aqui que eu estava previsto dar lá mais lá para frente. Mas nada impede a gente já ir dando teoria do crime, tá? Então, o que eu quero que vocês... Hoje, essa aula, ela é ligada com a outra que vai ter para frente, tá? A próxima aula. Então, essa aula aqui é extremamente importante. Acorda quem está dormindo, tá? Extremamente importante, tá? Teoria do crime é o assunto top do direito penal, é teoria do crime, tá? Se você entender teoria do crime, esquece. Pode sair da faculdade e já começa aí a vida aí no direito penal, tá? Então, o que eu quero? Quero que vocês, além do material para trás, esse aqui vocês estudem, e se tiver dúvida, aí vamos conversar, vamos tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Belezinha? Pessoal, vamos começar a teoria do crime aí, bora! Pessoal, teoria do crime. Ó, o nome já diz, teoria do crime. Teoria do crime. Então, essa matéria vai trazer para nós aí o que seria aí em busca de um conceito de crime. O que é o crime? E aí, para esse conceito de crime, tá aí, ó. Para esse conceito de crime, ele vai variar. Ele vai variar. Ele é variável. Como assim, professor, variável? Dependendo do critério adotado, o conceito de crime é um. Pegou? Então, dependendo do critério que for se adotar, o conceito do crime vai ser um. Para esse critério material, o conceito de crime é um. Para o critério legal, o conceito de crime é outro. E para o aqui, ó, critério formal, o conceito de crime é outro, tá? Então, cada critério aí, ó. Bora, povo, tá dormindo de touca. Sheila chegou agora, bora. Senta lá no fundo, viu, Sheila? Não atrapalha ninguém, não. Então, Sheila chegou, senta lá no fundo. Aí, tem carteira lá no fundo. Ó, o conceito de crime, ele vai variar, novamente, o conceito de crime, ele vai variar conforme o critério adotado. Então, nós vamos ver cada critério aqui, ó, critério material, critério legal, critério formal. E aí, o conceito de crime, ele vai ser diferente para esses critérios. Beleza? Então, nós vamos entrar já vamos falar já agora do critério material. Aí, toma. Aí, pai. Vai devagar. Não, vamos acelerar. Segura. Povo, seguinte. E no critério material? No critério material ou substancial? O nome, ele sempre tem que ajudar. Critério material. Coloca na cabeça. Matéria, material, tá aí, ó. Então, o conceito para este critério, olha, anota, acorda.
o conceito para esse critério, coloca aí. Crime, olha aqui, crime é ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados, tá? O conceito para que o critério material, anotem, pai, vem aqui, coloca o pai, anota. O conceito para o critério material, ele vai levar em conta, coloca aí, a relevância do mal produzido. Para esse conceito material, precisa o bem jurídico penalmente tutelado, ele precisa o quê? Precisa o quê? Coloca aí. Ele precisa ser atingido, tá? Ele precisa ser atingido ou exposto a perigo. Então, precisa de um mal ser produzido para esse bem jurídico. Por isso que ação ou omissão. Beleza? Além do mais, agora você anota. Mas esse bem jurídico, como nós já vimos lá no princípio, lá atrás, lembra o princípio aí da intervenção mínima, lá na aula de princípios? E esse bem jurídico não pode ser, né, qualquer conduta, na verdade. Não pode incriminar qualquer conduta. É só os bens jurídicos, lembra? Lá no princípio da intervenção mínima, os bens jurídicos tutelados mais relevantes, lembra? Então, aqui, volta aqui. Por enquanto, pessoal, anota, coloca um lembrete. Deixa de lado aí. Professor, mas e a pessoa jurídica? Deixa de lado, por enquanto, a pessoa jurídica. Vamos falar aqui do quê? Da parte o quê? Ação ou omissão humana. Calma, tá? Vamos falar aqui desse critério, pelo menos aqui da ação ou omissão humana. A pessoa jurídica nos crimes ambientais também, ela é penalmente, né, punível. Mas calma, deixa de lado por enquanto pessoa, anota aí, lembrete. Deixar de lado pessoa jurídica, tá? Por quê? Porque tem também ação ou omissão, né, praticadas aí por pessoa jurídica. Aí, entre parênteses, coloca aí, crimes ambientais, tá? Mas esse critério material, anota o critério material, nós estamos dizendo, é crime. Crime é ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão, bem jurídico penalmente tutelado, tá? Agora, anota aí uma atenção, atenção. Lá no direito italiano, esse critério material é entendido como fator de legitimação do direito penal, tá? Lá no direito italiano, esse critério material é entendido como fator, fator de legitimação. Precisa o crime ter uma ação ou omissão, né, para lesar ou expor a perigo, né, de lesão o bem jurídico penalmente tutelado. Então, para o direito italiano, é um fator que legitima o direito penal, tá? E esse fator de legitimação está muito ligado, parecido, coloca aí, está muito ligado com qual princípio que nós vimos na aula de princípio? Coloca aí. Está muito ligado com o princípio da intervenção mínima. Lembra? Princípio da intervenção mínima. Está muito ligado com o princípio da intervenção mínima. Lembra quando nós falamos lá na aula de princípio que o legislador, lembra? O legislador, ele tem o quê? O monopólio para a produção, né, de direito penal pelo Estado, lembra? Só que ele, né, ele não pode incriminar o quê? Qualquer conduta. Tem que ser as condutas, os bens jurídicos mais relevantes, lembra? Tá? Então, coloca aí. Precisa ser os bens jurídicos mais relevantes, lembra? Penalmente tutelado. Então, lembra que para atender esse princípio, existia o princípio da reserva legal, que era, só o Estado era reservado o direito de produzir aí direito penal, lembra? Federal e estadual, lembra? Que aí o federal autorizava o Estado a fazer, de elaborar direito penal, lembra? E aí, esse é o princípio da reserva legal, lembra na aula de princípio? Mas, além de ter o princípio da reserva legal, precisa qual princípio também? Princípio da intervenção mínima, tá?
Porque o direito penal não podia punir qualquer conduta. Tem que ser as condutas mais relevantes. Tá? Belezinha? Essa é uma atenção. Aí, então fique na cabecinha de vocês e acorda quem está dormindo. Aí, que esse critério material, coloca aí, critério material, o critério material ou substancial, ele vai levar o conceito de crime, é ação ou omissão humana que lesa ou expõe perigo de lesão, bens jurídicos penalmente tutelados. Está aí o critério material do conceito de crime. Beleza? Está aí o primeiro critério. E para o critério material, crime, o conceito de crime seria esse que nós acabamos de falar. Belezinha? Vamos para outro critério. Coloca aí, critério legal. Critério legal. Acorda quem tá dormindo. Tem nego babando aí, ó. Tô vendo. Acorda. O pai tá seguindo. O bonde tá seguindo. Segue o bonde. Bora. E aí nós temos o que aqui, galera? Já falei isso aqui. Agora nós vamos falar do critério. Tem que voltar e falar disso aí novamente. Lembra? Tá aí nós temos o critério legal. Ai, professor. Critério legal. E para o critério legal, o nome tem que ajudar. Critério legal. O critério joinha. Não, é o critério legal. Critério legal, legal de lei. Coloca aí, lei. É aquele que a lei define como tal. É a lei aqui que vai dizer o que é o crime. Aqui é a lei que traz lá no seu fundamento lá o que é crime. E aqui nós temos quem que traz esse. Professor, eu vou lá no Código Penal procurar o que é crime? Vai lá, abre lá, fica lá dormindo de touca para ver se você acha. Não! Anota, não é no Código Penal. Você vai achar, nós já falamos, você vai achar aonde o conceito de crime. Anota, lá na lei de introdução do direito penal, né? Lá no decreto-lei, coloca aí, decreto-lei 39.14 de 41. Na lei, ou decreto-lei, né? No caso, decreto-lei 39.14 de 41. Na lei de introdução ao direito penal, ao Código Penal. Tá? Então, nós temos aí lei de introdução ao Código Penal, tá? Lei de introdução ao Código Penal, o que ela traz para nós? Ó? Lembra que ele traz que infração penal, lembra que nós falamos? Infração penal seria o gênero. Gênero do quê? Infração penal, aí sai o que dele? Duas espécies. Da infração penal vai sair duas espécies. Qual? Crime, né? E o outro, qual? Contravenção penal. Tá? Chega mais aí, Gabriela. Senta lá no fundo. Pega uma carteira e senta lá no fundo. Tem lugar aí. Então, nós temos aí que a infração penal é o gênero. Lembra? O gênero, do qual subdivide em crime e contravenção penal, que são espécies, né? Professor, e aí, o que é crime? Aí a lei vai traçar para nós o que é crime. E a lei de traçar vai traçar também o que é contravenção penal. Nós vamos saber diferenciar agora. Sempre que nós falamos lá rapidão, mas agora, nesse critério legal, nós precisamos aprofundar. Lembra, Papito? E eu falei para você, presta atenção aqui que nós vamos ter que aprofundar isso aqui mais tarde. Fica dormindo de touca. Acorda, vem comigo. Tá aí, vamos ter que aprofundar. E aí, lembra? Para a contravenção penal, anota aí. Lá para Magalhães, Noronha. Coloca aí, Magalhães, Noronha. Chama contravenção aí, chamado também, que você vai entender aí. Crime anão. Crime pequeno. Crime anãozinho. Coloca aí. Crime nhenhenhé. Para Magalhães, Noronha, ele traz para nós que contravenção penal seria o crime anão. Aí tem outro doutrinador que viajou mais ainda. Saiu fora do mundo.
Olha o que ele falou. Que isso aí é chamado também, veio aí uma pergunta no concurso e trouxe para nós, chamado aí, crime, anota aí, ó, liliputiano. Ave, professor, que porra é essa? É isso aí. Falou que é crime liliputiano. O que é isso, professor? Ó, da onde esse louco tirou isso? Louco, doente, varrido. Da onde que ele tirou? Ele tirou isso aí, coloca aí. Tirou isso aí de um... Era livro, As Aventuras de Gulliver. Ó. Quem já assistiu aí, pode depois procurar, um filme antigo, As Aventuras de Gulliver. Era um livro que depois tornou aí um desenho animado e depois tornou um filme, lembra? E aí, Gulliver, ele era um jornalista que acabou aí ele indo para uma ilha aonde era a ilha de Lilliput. E aí nessa ilha os moradores de lá eram miniatura, lembra? Pequenininho. Lá esse ilha aí de Lilliput, esses moradores de lá eram pequenos. E aí saiu aí crime liliputiano. Cada um, pelo amor de Deus. Dorme de toca aí, pai. Ô, produção! Ô, produção! Faz uma água aí, produção. Aqui tem produção. Tô gostando desse trem, de negócio de aula aqui, porque tem produção, tem tudo. Tem aula, música, produção. Tá? Anotaram? Então, a contravenção penal, que é a espécie de crime também chamada aí, né? De crime anão. E aí tem outros viajantes do tempo aí que trouxe aí crime liliputiano. Beleza? Bora? Então, vamos aqui entrar no artigo 1º do Decreto-Lei de Introdução ao Código Penal. E aí, lembra? Eu já falei disso aí em sala. Vamos repetir para reforçar. Ó, considera-se crime a infração penal. Beleza? Que a lei combina a pena de reclusão para o crime, então a pena vai ter reclusão e detenção. Você vai pegar lá no Código Penal, a hora que você abrir o seu Código Penal, do 121 em diante, vai lá e fala pena, reclusão de, detenção de. Tá? Então, tá aí, crime é infração penal que a lei combina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente, né? Ou cumulativamente, tá? Com pena de multa. Aí, produção, viu? Viu o Mami trazendo aqui? Produção tá complicado. Obrigado, dona Ana. E aí, galera, volta. E aí é o seguinte, então crime é infração penal que a lei combina, né? Reclusão e detenção. E aí nós vamos lá para contravenção penal, crime anão ou liliputiano. E aí colocamos aqui na contravenção penal, que é infração penal, olha aqui, ó. Crime é infração penal. E a contravenção penal? A infração penal também. Aí, ó, por isso que é gênero, tá vendo? Crime, a infração penal. Contravenção, a infração penal. E aí coloca aí, contravenção penal, a infração penal, que a lei combina. Agora mudou aqui, ó. Que a lei combina. Agora é o seguinte, prisão simples ou de multa. Tá aí. Então, a diferença, ó, de crime e contravenção penal tá aqui, ó. Para o crime, reclusão, já falamos, né? E detenção. Para aí a contravenção penal, crime anão ou liliputiano, é o quê? Prisão simples ou de multa, né? Ou ambas, ou alternativamente, ou cumulativamente, tá? Então já sabemos aí a diferença de crime e contravenção penal. Mas basta isso? Não, vamos aprofundar mais um pouquinho. Aprofunda, pai, vem. Bora. E aí a diferença, galera, coloca aí. Ó, a diferença, galera, volta, olha aqui. A diferença não tá, anota aí. Não é ontológica. Ai, professor, o que é isso? Meu Deus do céu, é ontológica. É de odontologia? Não! Coloca aí. Ela não é... Coloca aí. A diferença de crime e contravenção não é ontológica. Coloca aí. Não é da sua essência. Ou não é... Coloca aí.
ou não é, ou não é, coloca aí, ou não é na sua estrutura, não é da sua natureza jurídica. Não é estrutura, não é natureza jurídica. Por quê? A sua, coloca aí, a sua estrutura e a sua natureza, entre a estrutura do crime e contravenção penal é a mesma, e também a natureza jurídica de crime e contravenção penal é a mesma. Por quê? Ó, são as duas são infração penal. Então, crime e contravenção penal não é, a diferença não está aí na sua essência. Anota, não está na sua essência. Aonde que está a diferença, prof? Coloca aí. As duas, né, têm o mesmo gênero. Então, não está aí, ó. A diferença entre crime e contravenção não está aí na sua essência. Onde vai estar? Coloca aí. A diferença entre crime e contravenção penal vai estar onde? Coloca aí. Vai estar no seu aspecto, coloca aí, quantitativo. No seu aspecto quantitativo, porque dependendo da quantidade de pena para o crime, você vai, dependendo da quantidade de crime, você vai saber, dependendo da quantidade de pena, você vai saber que é crime, e dependendo da quantidade de pena, você vai saber que é contravenção penal. Geralmente, a regra é que crime tem sempre a pena maior e contravenção penal a pena menor. Tá? Então, coloca aí, a diferença entre crime e contravenção está no seu aspecto quantitativo, quantidade de pena, anota, pai, acorda, quantidade de pena, e está também na qualidade, no aspecto qualitativo, está no aspecto quantitativo, quantidade de pena, está no seu aspecto também qualitativo, a qualidade de pena que é imposta para eles. Beleza? No aspecto quantitativo, coloca aí, quantidade de pena. E no aspecto qualitativo, é a qualidade de pena que vai ser imposta a ele. Tá? Como assim, professor? Ó a qualidade. Para o crime, reclusão e detenção. E para a contravenção penal, prisão simples e multa. Tá? Então, assim, você vai saber o que é crime e contravenção pela quantidade e pela qualidade de pena imposta a eles. Professor, Prapi, oi. Olha aqui. E quem que decide isso aí? Coloca, quem que decide isso aí? Coloca aí. Coloca isso aí. É um juízo de valor, né? Feito pelo legislador. É ele que vai definir. O legislador, com o seu juízo de valor, que ele vai definir, ó, quantidade de pena para crime, quantidade de pena e quantidade de pena para contravenção penal. Ele vai trazer, ele que vai fazer esse juízo de valor. É ele que vai. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aí, tá até aqui, ó. Arma de fogo, lembra? Aqui, ó, arma de fogo. Lembrando que tem o porte, arma registrada certinho, tá? Arma de fogo, lembra? A arma de fogo, o porte ilegal de arma de fogo, o porte ilegal de arma de fogo, antes lá atrás, era o quê? Uma contravenção penal. Ó, e era assim, não era só arma de fogo, era todas as armas. Todas as armas. Era contravenção penal. Depois veio uma lei, depois veio a lei, coloca aí, a lei 94, a lei 9434 de 97, essa lei aí tirou o porte ilegal de arma de fogo no meio das outras armas. Tirou. Colocou aqui, ó, tirou a contravenção penal, tirou só o porte da arma, só a arma de fogo. Tirou a arma de fogo no meio das outras armas, da faca, porque antes era o seguinte, era faca, arma, qualquer arma era contravenção penal. Depois aconteceu que essa lei veio e tirou só a arma de fogo e deixou as outras armas. Essa lei, o que ela fez? Ela colocou, tá? Colocou
só o porte como crime aí, tá? Colocou o porte de arma de fogo como crime e deixou as outras armas como contravenção penal. Tirou o porte da contravenção, da arma de fogo, e deixou as outras armas. As outras armas ficou como contravenção penal, tá? E aí o quê? E aí, lá em 2003, veio acontecer o seguinte, tudo isso aí foi o juízo de valor do legislador. E aí, em 2003, veio o Estatuto do Desarmamento. E aí, o Estatuto do Desarmamento arrochou mais um pouquinho, apertou mais um pouquinho a porca. E aí, já o que? Endureceu já para o porte ilegal de arma de fogo, o quê? Estabeleceu o quê? Penas mais altas, né? E impôs restrição aí severa para o porte. Você viu que ele veio gradativamente subindo. Ó, antigamente, na contravenção era todas as armas. Depois veio essa lei tirou da contravenção o porte, colocou como crime, tá? E depois veio a lei, o Estatuto de Armamento, e ainda apertou mais um pouco. Tudo isso aí é critério do legislador. É ele que fez o juízo aí. Ele que fez esse juízo aí para saber o que é contravenção penal, o que é crime, tá? Então, tá aí a diferença entre crime e contravenção penal. Lembre-se, vamos lembrar, coloca aí, lembre-se, para saber mais um pouquinho de diferença entre contravenção e crime, coloca aí, via de regra, a contravenção penal, anote, via de regra, contravenção penal, não são julgados da Justiça Federal, tá? Via de regra, contravenção penal, não são julgados na Justiça Federal, ainda que esta ofenda o quê? Interesse da União. Ó como que é forte. Ainda que essa contravenção penal ofendam interesse da União. Ao artigo, coloca aí, 109, né? Inciso 6º da Constituição Federal. Vai saber o que é os interesses da União aí. Então, ó, as contravenções penais não são julgadas na Justiça Federal, ainda que ofenda interesse da União. Mas coloca aí, agora, cuidado. Elas somente são julgadas na Justiça Federal. Agora, elas somente são julgadas na Justiça Federal quando o sujeito, a pessoa que pratica essa contravenção penal, coloca aí, detém foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Tá? Por exemplo, um juiz federal, ele comete uma contravenção penal. Sim. Aí, coloca aí, a competência é a razão da pessoa, dele. Eu sou juiz federal, então eu tenho que ser julgado lá na Justiça Federal, que ele praticou a contravenção penal. Tá? Não, por exemplo, agora, uma pessoa, um civil normal, pratica uma contravenção penal contra o interesse da União, não é porque está o interesse da União que vai ser julgado na Justiça Federal. Não, fica na Justiça Estadual. Mas, quando a pessoa que praticou a contravenção penal, ele tem foro por prerrogativa de função, em razão da pessoa dele, aí vai para a Justiça Federal. Beleza? Cola no pai, volta. Só para lembrar. É bom, anota. E o delito? Ai, pai, ai. Falamos de crime, ó, volta aqui. Falamos de crime, falamos de contravenção penal e sempre tem um outro aí, vai delito. E delito? Ai. Anota, e delito, pai? Pai, eu ouvi falar flagrante delito. O que é isso? E delito? O que é delito? Delito é o quê? Delito é crime? Delito é contravenção penal? Delito é porra nenhuma? O que é delito? Coloca aí. Delito, no Brasil, delito é sinônimo de crime. Delito é sinônimo de crime. Anota. Delito é sinônimo de crime. Delito é
sinônimo de crime. Tá? Delito é sinônimo de crime. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Volta. Por quê? Agora nós vamos explicar. Olha isso aqui. Crime e contravenção penal, tem dois sistemas aí que são, tem dois sistemas. Coloca isso aqui. Sistema dicotômico ou dualista é o nosso. Sistema dicotômico ou dualista. E outro, coloca aí, sistema tricotômico. AV. AV. Fica aí correndo. Fica aí, porque eu tô de coroninha. Eu estou de coroninha. Fica de coroninha. Fica aí, não estuda não. Aproveita para estudar, pai. Ó, no Brasil, adotou o sistema o quê? Dicotômico 2. Dicotômico 2. Por quê? Anota. Dicotômico 2. Por quê? Aqui, olha aqui. E a infração penal, ou ela vai ser crime ou contravenção. Já falamos, dicotômico. Mas você coloca aí, crime barra delito. E continua sendo dicotômico. Ó, a infração penal agora divide, agora você vai entender. Agora no Brasil ela é dividida de crime barra delito, crime barra delito, que é a mesma coisa, crime barra delito é a mesma coisa, outro, contravenção penal. Então o nosso sistema é dicotômico. Anota, dicotômico, só os dois, crime barra delito e do outro lado, contravenção penal. Tá? Então, infração penal é o gênero de crime barra delito, do outro lado, contravenção penal. Por quê? Por que, professor, tem essa diferença? Porque aqui é dicotômico, ó, lá na França, lá é sistema tricotômico, ó. Lá também a infração penal é gênero. Lá na França, a infração penal é gênero. Ó, é gênero. Mas lá é dividido em três, tricotômico. Lá é o seguinte, aí você põe aí, ó, você põe aí numa ordem decrescente de gravidade, ó. Ó, lá na França, decrescente. Então vamos fazer o seguinte, ó, é crime, mas o crime é o mais grave, delito tá no meio e contravenção penal seria mais branda. Tá? Ó, lá na França é tricotômico. Então, lá tem a diferença entre crime, delito e contravenção penal. No Brasil, é dicotômico. De um lado, temos crime barra delito e, do outro lado, temos aí contravenção penal. Professor, por que você está falando isso? Porque algumas passagens, coloca aqui, algumas passagens na legislação brasileira pode causar, na sua cabecinha, pode causar uma confusão. Porque, presta atenção, se você pegar, olha aqui, se você pegar a palavra flagrante delito, ó, flagrante, aí você vai pensar na sua cabecinha, flagrante delito é só flagrante de crime? Não! Ah, não? Não! Ah, mas crime não é a mesma coisa que delito? É, mas aqui, coloca aí que essa palavra, ela ficou aí de um uso atécnico. Tá? Aqui, o delito, no flagrante delito, está englobando também, coloca aí a contravenção penal, porque você pode ser preso em flagrante delito por contravenção penal. Ah, é, pai. Então você coloca aí que ficou aí, o delito ficou aqui, uso atécnico, ficou impreciso, tá? Porque quando fala flagrante delito, aqui o flagrante delito não está falando flagrante só de crime. Não. Flagrante delito aqui, esse delito, essa palavra está englobando crime e contravenção. Olha a passagem que temos. Temos lá no artigo 5º, inciso 11º da Constituição Federal. Coloca aí. Inviolabilidade do domicílio. Lembra lá quando o termo flagrante delito aqui, né? Flagrante delito, está usando aqui crime, o flagrante delito aqui, temos crime e contravenção penal. Se a pessoa, Ivan, tem aí, ó, pode ser crime ou contravenção penal.
tá? Olha aqui quando ela faz a vez aqui, ó. Você invadiu o domicílio, né? Invadiu o domicílio aqui. Será uma contravenção penal. Você vai responder aqui pelo... Aqui, você vai responder pela... Você vai ser preso em flagrante delito? Vai. Ah, mas não é flagrante delito, não é crime? Não. Também cabe contravenção penal. Outro exemplo aqui, ó. Agora, flagrante delito, né? Tá lá as espécies de flagrante delito. Lá no 301 e 302, nas espécies de flagrante, tá? Então não é só flagrante de crime, é flagrante delito. Aí ficou, mas por que deixou? Ah, ficou essa palavra aí, deixou. E ficou na cultura aí do Brasil falar flagrante delito. Seria até feio, né? Falar flagrante de infração penal. Não, ficou flagrante delito aí. Tá? Então, cuidado que essa palavra delito aqui não quer dizer apenas crime. Essa palavra delito está englobando, coloca aí, contravenção penal. Tá? Beleza? Então você pode responder por, você pode ser preso em flagrante ou por crime ou contravenção penal. Não é porque está delito que será apenas crime. Beleza? Esse uso ficou atécnico, impreciso. E aí, vai mudar? Não, vai continuar assim. Por quê? Porque assim. Ficou na cultura do brasileiro e pronto, acabou. Beleza? Dúvida? Não, né? Ninguém perguntou. Ó, volta. Agora é o seguinte. Nós criamos aqui, então, já sabemos que nós estamos num sistema o quê? Dicotômico, né? Num sistema dicotômico. E esse sistema dicotômico, ele colocou o quê? Ele colocou, de um lado, crime e delito, e do outro lado colocou o quê? Contravenção penal. Então, no Brasil, nós temos só essas duas modalidades de infração penal. E aí surgiu uma discussão, eu já até falei, e aí surgiu uma discussão que teria uma terceira. Lembra? Lá no povo da droga lá, no uso para uso próprio aí do maconheiro. E aí? O 28 do artigo da lei de drogas, ela traz aí, seria uma terceira modalidade? Ó, por quê? Presta atenção. Surgiu aí essa discussão, lá com até o professor que foi até, eu tive aula com ele também, o professor Luiz Flávio Gomes, do LFG, que faleceu esses dias. Até foi uma perda irreparável aí para o direito penal, professor Luiz Flávio Gomes, que inclusive ele que difundiu aí essa democratização do ensino jurídico. Lá quando ele começou a difundir para todo o Brasil, ainda era a época aí de antena parabólica, entendeu? Aula lá ao vivo. Ele que começou esse trabalho aí. Parabéns aí para o professor Luiz Flávio Gomes, que nos deixou esse dia aí. Então, temos aí que ele surgiu essa discussão. Porque é o seguinte, olha aí o artigo 28. Volta aqui com o pai. Lê aí, o povo aí da maconha, ó. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, droga, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas. Na cabeça de todo mundo, para esse artigo, olha isso aqui, tinha que vir quais penas num sistema dicotômico? Quais penas possíveis no sistema dicotômico? Quais as penas possíveis? Ou é crime ou contravenção, se é um sistema dicotômico que o Brasil adotou, ou tinha que vir para o artigo 28, tinha que vir, o legislador tinha que colocar para esse
artigo 28, ou ele tinha que colocar reclusão ou detenção, seria crime, ou ele tinha que colocar o quê? Prisão simples ou multa. Sistema dicotômico, só esses dois. Não é? O artigo 28 aí. Mas aí ele colocou, olha o seguinte, ele colocou, olha aí, a advertência vai falar, vai o maconheiro, foi preso em flagrante delito, leva ele para a delegacia e olha aí o que ele pode responder. Vai ser detenção para ele? Não. Reclusão? Não. Vai ser prisão simples? Também não. Vai ser multa? Também não. O que o maconheiro ele vai? O que ele vai? Qual que é a pena dele? O maconheiro vai ficar o seguinte, ó, advertência, vai falar para ele, o maconheiro, seguinte, para que estranho de droga, nhanhanhé, historinha, caixinha de fósforo. Vai ter advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa e comparecimento a programas de curso educativo. Ele vai lá para o CAPS. E aí? O sistema dicotômico, tá? Foi aonde? Ué, professor, então surgiu uma nova. Aí Luiz Flávio Gomes, ele falou o seguinte, ó, o seguinte, agora trouxe para nós aí uma infração penal sui generis. Ó. Aí ele falou o seguinte, não é um, não é outro, ela é sui generis. Ela é mista. E aí? E aí isso aí bateu aonde? Coloca aí. Bateu lá no STF. Foi parar lá no STF. Lá de relatoria do ministro Sepúlveda pertence. E ele, seguinte, no julgado, ele chegou lá e, ó, artigo 28 da lei de drogas, é crime. Pronto. É crime. É crime. Ah, professor, mas aí começou a discussão, mas ele não bate de frente. O artigo 21 não vai bater de frente com o artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal, hein? Não vai bater de frente não vai bater de frente com o artigo 1º aí da lei de introdução ao Código Penal. Aí é o seguinte, aí o STF diz o seguinte, que o artigo 1º da lei de introdução do Código Penal, ele traz aí um conceito genérico. Coloca aí. Genérico. E pode ser perfeitamente excepcionado por outro conceito. Beleza? Então, como aí a lei de drogas trouxe aí, ó, trouxe outro conceito aí de crime. Além do mais, é uma lei especial em relação à geral, né? Tá? Então, temos aí que o artigo 28 é sim um conceito de crime, fora aí do conceito legal do artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal. Então, sem que haja aí, né, detenção ou reclusão. Beleza? Então, temos aí. Então, o artigo 28 é crime, sim, e tem um conceito aí perfeitamente possível, adequado com o artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal. Tá? É crime. Então, nesse sistema dicotômico, o artigo 28 é crime/delito. Tá? Belezinha? Dúvidas? Toca o barco. Anotem que no final da aula vamos sentar e conversar. Beleza? Pessoal, então nós temos aí, finalizamos o critério legal. Falamos aí, espancamos o critério legal de tudo que é jeito, tá? Tá aí o que seria o critério legal. O critério legal de crime traz aí que a lei definiu aí o que é crime. Nós falamos aí, falamos sobre o sistema dicotômico adotado pelo Brasil.
Então, crime, né? Crime, a lei trouxe, definiu o que é crime, barra delito, e trouxe também o que seria contravenção penal, barra aí, né? Contravenção penal, ou crime anão, ou crime liliputiano. Viu? Agora você já pode, é crime liliputiano. É. Galera, agora nós vamos para o critério formal. E esse critério formal de crime analítico aqui é bem legal. Porque aqui traz traz para nós uma estrutura do crime bem legal aqui. E aí o seguinte, agora o critério é formal, o nome sempre eu digo, ó, o nome tem que ajudar, conceito formal, formal vem de quê? Formal vem de forma, da forma. Então, aqui é um conceito que ele traz conforme a estrutura do crime, é a forma que é essa estrutura. Conforme foi estruturado o conceito aqui, o crime, a estrutura do crime, que ele vai trazer o conceito. Anotem. Então, esse conceito formal vai depender da estrutura formada pelo crime. Vai depender da estrutura formada pelo crime. E essa aqui, pessoal, esse conceito, né, é baseado em algumas posições doutrinárias mais relevantes que nós vamos falar. E é o seguinte, aqui, presta atenção, temos aqui, ó, temos aqui uma estrutura quadripartida de crime, que ele fala que o crime tem 4 estruturas. E aí, nós temos uma outra posição aqui, outro conceito de crime aqui, que fala que é tripartida, que ele fala que o crime tem 3 estruturas. E aí nós temos uma bipartida, que ele fala que o crime tem 2 estruturas. Vamos falar de uma por uma. Então, temos aqui, primeiro, que ele fala que a estrutura do crime tem 4 elementos. Beleza? Uma quadripartida. E aí tem outra aqui que ele fala, ó, não, para lá. O crime só tem, o conceito de crime tem, e aqui tem 3 estruturas. Esse conceito formal aqui. E o bipartida, ele fala, não, o crime tem 2 estruturas só. Tá? Vamos falar de uma por uma. E a quadripartida, pessoal? Para a quadripartida, o crime era composto, que ele fala, o crime é composto de 4 elementos. Anota aí. 4 elementos. Ele falava o seguinte, crime, ó, anota. Depois, pessoal, isso aqui por enquanto, por isso que eu estou falando que isso aqui vai ser ligado com a aula da frente. Então, vocês têm que anotar isso aqui, que vocês vão fechar o raciocínio de vocês com a próxima aula até, tá? Então, coloca aí. Por isso que eu falei que essa aula é importante. E neguinho que tá dormindo de touca, babando, tô de quarentena, de corona, aí fica no Instagram colocando malhando, aí eu vou pro manso, pra chapada, churrasquinho, estudar que é bom? Nada. Fica aí. Não é férias, caramba. É pandemia. Tá? Ó, volta. E a quadripartida, ele fala o seguinte, ó, o crime é composto de 4 elementos. Ah, ele fala o seguinte, o crime, ele tem 4 elementos. Ele é fato típico, para ser crime tem que ter o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade. Ave. Ó, ele fala que tem que ter, o fato tem que ser um típico penal. Ele tem que falar, ele fala que ele tem que ser ilícito, que esse fato ele tem que estar contra a norma. E além de mais, a culpabilidade, ele tem que ser culpável, esse autor do fato, ele tem que ser culpável. E além do mais, ele falou que coloca dentro da estrutura do crime a punibilidade, que ele tem que ser punido. Aí está formado o crime. Olha. Então, para esse conceito formal, quadripartida, ele fala que tem que ser 4. O crime tem um conceito, tem que ser 4. 4 elementos para ser crime. E aí coloca aí que tem uma crítica em relação a esse último em vermelho que eu falei aí, punibilidade. Coloca aí, que nós vamos falar. Essa posição, coloca aí, é defendida
na Itália. Essa posição foi defendida aí por Giulio Battaclini. E aqui no Brasil, foi defendida aí por Basilieu. Quem quiser colocar nome de filho aí, é bem legal. Ó, Basilieu Garcia, no Brasil. Tá? Então, lá na Itália, Giulio Battaclini defendia essa posição. E no Brasil, Basilieu Garcia. Bati ponto hoje, viu, galera? Basilieu Garcia defendia essa posição. Seguinte, essa posição, esses dois doutrinadores aí já faleceram e essa posição morreu junto com eles. Por quê? Agora por quê? Vamos explicar isso aí. Ó, essa posição já foi superada, tá? Por quê? Qual que é a crítica? A crítica tá lá na punibilidade, olha lá, tá em vermelho. A crítica é lá na punibilidade. Que a punibilidade não poderia ser, né, considerado elemento do crime. Como que a punibilidade vai ser um elemento do crime? Ó, e outros doutrinadores falavam assim, negativo, a punibilidade não é o elemento do crime. Não precisa da punibilidade para ser crime. A punibilidade, você punir, o Estado tem o direito de punir, vem depois do crime. A punibilidade, coloca aí, é uma consequência, um efeito do crime. Você comete um crime, depois surge para o Estado o direito de punir. A punibilidade, coloca aí, é um reflexo do crime, é uma consequência do crime. Acorda aí, ó, Basilieu. Acorda, Giulio. É assim que falavam para ele. Ah, vai dormir de touca. Você está dormindo. Como que você quer colocar que a punibilidade ela está nos três, junto com os três elementos do crime? A punibilidade não é, para ser crime não precisa da punibilidade. Ele já é crime, depois ele é punido. Tá aí a crítica. Tá? Olha aqui, somente depois da prática, depois que ele pratica o crime, é que vem o direito de punir do Estado. Não é assim? Olha exemplo. Chega um maluco, casado com a mulher dele lá, doido, doente, louco da cabeça, e ele vai para casa dele, bravo, e aí chega lá o seguinte, ele decide matar a mulher dele. E aí? E aí? Decidiu matar a mulher dele, aí cometeu um feminicídio. Tá? Pegou a mulher dele, deu um tiro no meio da testa dela. Pau! E aí? Se ele permanecer... E aí? Ele cometeu o crime, não cometeu? Cometeu. Ele vai ser punido? Vai. Primeiro ele cometeu o crime, agora ele vai ser punido. Vamos dar um exemplo agora, se ele fazer o seguinte, ó. Ele cometeu, com o crime, ele cometeu um fato típico, ilícito e culpável. Né? Tá aí, crime. Se ele ficar vivo, ele vai ser o quê? Punido. Né? Agora dá um exemplo. Agora é o seguinte, muda esse exemplo. Agora ele dá um tiro na cabeça e se mata. E aí? Ele se mata, ele mata a esposa, comete um crime e se mata. Apagou o crime? Ele não vai ser punido pela morte. E também pelo Estado que não vai conseguir punir. Ó, ele cometeu um fato típico, ele cometeu ilícito, ele culpável. Se ele ficasse vivo, ele ia ser punido, mas ele se matou. Ele não vai ser punido porque ele morreu. O Estado não vai conseguir punir ele. Extinguiu a punibilidade. Mas sumiu o crime? Não! Ele morreu, mas o crime contra ela permaneceu. Não vai conseguir punir ele porque ele morreu. Entendeu? Por isso que não sustentou essa quadripartida. Falou, você tá louco? Você quer colocar a punibilidade como elemento do crime? A punibilidade fica como o quê? Consequência, pai. Acorda. O elemento do crime, ele é fato típico, ilícito e culpável. Beleza.
Deu tiro na cabeça. Pum, se você ficar vivo, você vai ser punido. Se você ficar vivo. Mas ele se matou. Pau! Então, se ele se matou, ele não vai ser punido, né? Não vai, porque como que vai punir ele? É, professor. Não, não vai punir, porque ele se matou. O Estado não vai conseguir colocar ele no cárcere, punir ele, julgar ele. Não vai conseguir. Ah, então porque ele não vai ser punido, apagou o crime, aí não foi crime. Lógico que não, filho. Ele não vai ser punido, não vai conseguir punir ele, mas vai apurar o crime, sim. Não vai ter quem condenar. Mas o crime da mulher permanece. Entenderam? Tá aí. Por que não sustentou essa quadripartida? A crítica estava na punibilidade. Entendeu? A punibilidade. Não sustentou. Tá? Então temos aí que essa... Coloca aí que essa... Para essa posição que para o Gílio, né, e para o Basilieu aí, essa foi superada, essa quadripartida aí. Faleceu junto com eles. Beleza? Sacaram? Então, a punibilidade não entra nos elementos do crime. E aí, no conceito formal, temos o quê? A tripartida. Agora é o seguinte, agora mudou. E guarde isso aqui que vocês vão entender daqui a pouquinho isso aqui. Isso aqui tem que ficar atento. Quem está com o celular aí deitado na cama e fechado o olho, vai dormir de touca. Cuidado. Abre o olho, senta, anota, pula da cama. Ai, deixa eu anotar. Ele falou, assim, bora. Agora, para aqui, ó, o crime possui, para essa tripartida, o crime possui, coloca aí, 3 elementos. O crime vai possuir 3 elementos. 3 elementos. Coloca. Para essa posição aí, ó, coloca aí. Para essa posição, o crime vai ser fato típico, lembrando que nós vamos estudar, mas tudo depois, cada um, ó, o que é fato típico, que é ilícito, que é culpável. Tá? Nós vamos estudar isso aí um por um. Mas por enquanto você anota o geral. Ó, para esse conceito de crime tripartido, coloca aí que o crime seria fato típico, ilícito e culpável. 3 elementos. Você viu para esse aqui e já falou, ó, para lá, punibilidade não tem nada a ver. O crime ele vai existir com esses 3 elementos. Fato típico, ilícito e culpável. Ó. Tá? E aí, coloca aí. É a posição tripartida que era defendida aí. Vamos dar o nome, coloque aí, dessa galera. Os adeptos dessa posição chamava aí, ó. Coloca aí, sistema clássico. Sistema clássico, que na realidade não chamava, que não chamava sistema clássico, tá? Mas depois que outro sistema chegou, que chamou esse aqui de clássico, viu? Falou assim, porque é um sistema antigo. Entendeu? Cuidado quando alguém chamar você, fala assim, você tá com uma roupa clássica, tá chamando de velho. Tá chamando que sua roupa tá ultrapassada, né? Não vai falar, sua roupa tá feia. Tá? Cuidado, a amiga que tá com a outra. Ela vai dizer, você tá com uma roupa clássica. Tá chamando você de velho, roupa ultrapassada. Clássica que já passou. Entendeu? Então, esse sistema tripartite, essa posição aqui foi chamada de clássica pelos outros que passaram, a outra posição que passou, que chamou a outra de clássico, mas essa posição lá na atualidade, quando ela surgiu, esse sistema clássico aí, não era chamado por eles de nós somos clássicos. Não, acho que não. Tá? Então, coloca aí que essa posição tripartida, os adeptos dela é o adepto do sistema clássico. Quem seria? Coloca os doutrinadores aí. Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Aníbal Bruno, Costa e Silva e outros. Tá? Então, presta atenção. Olha isso aqui. Tem que se dormir de touca aqui. Essa posição tripartida, ela tinha duas. Essa tripartida é a seguinte: o tripartido, a posição tripartida, quem era adepto a essa posição tripartida podia ser do sistema clássico
ou podia ser do sistema, coloca aí, finalista. Olha, quem falava, olha, o conceito de crime precisa ter, tem 3 elementos, o conceito de crime tem 3 elementos, olha, tá? Então, quem falava, ou era os adeptos do sistema clássico, ou era do sistema finalista. Vocês vão entender já, tá? Então é o seguinte, ó, quem falava que era 3 elementos podia ser clássico ou podia ser finalista. Vamos dizer assim, para você entender mais ou menos, olha isso aqui. É igual quem torce para a seleção brasileira. Isso vai confundir algum. Você já viu? Eu torço. É assim, o Brasil. Aqui no Brasil, quantos times tem? Um monte, mas vamos falar só de 2. Vamos falar de um top e vamos falar de um merda. Top, Flamengo, merdinha, Corinthians. Tá? Ah, professor, eu falo assim porque é meu time Flamengo. Quem manda aqui na aula sou eu. Entendeu? Ó, assim. Então é o seguinte: quem é flamenguista? Quem é flamenguista e quem é corintianinho merdinha, tá? Quem é flamenguista e quem é corintianinho merdinha, torce para a seleção brasileira, não torce? Ai, não, torce para a Argentina. Não, esquece esse orelha seca. Nós estamos falando de pessoas inteligentes. Olha isso aqui. Dentro aqui, vamos ter que transformar para o futebol para você entender. Aqui no Brasil nós temos vários clubes, só que só peguei 2. O outro patamar Flamengo e lixo Corinthians. A seguinte, ó, aí o seguinte, os dois têm aqui opinião, é sistema, ó, sistema clássico e sistema finalista que torce para a tripartida aqui, que é a seleção brasileira. Entenderam? Então a seleção brasileira ela tem aqui que eles gostam, o Flamengo e o Merdinha gosta daqui da série, torce para os torcedores do Flamengo e torcedores do Merdinha torce para um só, que é seleção brasileira tripartida. Beleza? Então o tripartido ele pode ser clássico ou pode ser quem é adepto do tripartido, que fala que que o elemento do crime é fato típico, ilícito e culpável, ó, quem é adepto a esse conceito pode ser clássico ou pode ser finalista. Tá? Então anota aí. Então, quem é adepto aí à posição tripartida, nesse exemplo que eu dei aí, tá? Pode ser sistema clássico ou sistema finalista, tá? Anota assim que mas isso aqui vai ter extrema importância lá para frente. Fica aí, tá? E quem são os adeptos? Coloca aí. Quem são os adeptos aí do sistema clássico? Já falei, Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Aníbal Bruno, Costa e Silva. Professor, mas quem é adepto do sistema finalista? E aí? Coloca aí, quem são os adeptos do sistema finalista? César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, Rogério Greco, Guilherme de Souza Nucci. Ah, professor, está escrito Nucci. Nucci, anota, não pergunta. É Nucci. Ah, não é Nucci? Não, Nucci. Por quê? Porque é assim. Tá? Então, beleza. Então, já entendemos que a posição tripartida, ela tem 2 adeptos. Tá? Seleção brasileira tem seleção brasileira tripartida e tem torcedores do Mengão, torce para ele, e torcedores do lixo, torce para ele também. Tá? Então, a tripartida temos quem goste do sistema clássico e quem goste do sistema finalista. Mas agora anota isso aí. Anota o seguinte, quem é clássico, ó, quem é clássico, quem é do sistema clássico, obrigatoriamente é tripartido. Quem é, ó,
Quem é do sistema Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Aníbal Bruno, Costa e Silva, eles são clássicos, eles são obrigados, ele sempre vai falar que é tripartido, ó, bate no peito e fala, é tripartido, eu só torço para a seleção brasileira. Entendeu? Então, o clássico aqui é o Mengão. É outro patamar. Eu torço só para a seleção brasileira. Tá aqui, bate no peito e fala. Eu torço só para a seleção brasileira. O clássico, ele fala o seguinte: eu sou tripartido e não abro mão. Eu sou tripartido e não abro mão, o clássico fala. Beleza? Por quê? Por quê? Coloca aí. Porque no sistema finalista, lá no sistema finalista, ele é o nhenhenhé. Anota. O sistema finalista, quem é do sistema finalista, quem é do lixo, do timinho, o que é? Ele tem que torce para a seleção brasileira, ou ele torce para a Argentina, o bipartido. Quem é do sistema finalista, ó, quem é do sistema finalista, ele pode torcer, ele pode ser tripartido ou ele pode ser bipartido. Olha aí, não sabe nem o que ele quer. Ah, eu torço para o Corinthians, mas eu torço para a seleção brasileira, mas eu gosto do Corinthians. Ué, que isso, pai? Tá dormindo de touca? Você é do Brasil, torce para a seleção brasileira, caralho. Sistema clássico é o seguinte, eu sou do Brasil, eu sou aqui sistema clássico e torço só para o tripartido. Agora, olha o sistema finalista. Tem gente do sistema finalista que gosta do tripartido e tem gente que gosta do bipartido. Então, não tem como você falar que o sistema finalista, ele bate no peito e fala que ele é tripartido. Não, porque tem gente do finalismo que gosta do bipartido. Tá lá, da outra lá que nós vamos falar ainda. Sacou? Quem é clássico, anota. Quem é clássico, ele bate no peito e fala, eu sou tripartido. Quem é finalista, tem uma turminha que gosta do tripartido e tem uma turminha que gosta do bipartido. Eu sou do lixo, eu sou do Corinthians. Eu torço para a seleção brasileira quando está em alta e depois também eu torço. Não, tem gente, entendeu? É assim. A nação rubro-negra torce para a seleção brasileira. A nação corintiana tem um povinho que gosta da seleção brasileira, tem outro povinho que gosta da Argentina. Olha aí. Tá bagunçado esse trem, pai. Sistema finalista, então, ele pode ser... O sistema finalista tem adeptos do tripartido e tem adeptos do bipartido. Anota. Tá? Pessoal, mas olha, da origem do bipartido, pessoal, anota aí a origem mesmo do bipartido, a origem mesmo do finalismo. Coloca aí, na origem, assim, anota aí, na origem do finalismo mesmo, quem criou o finalismo? Coloca aí. Hans Kelsen, Hans Welzel. Opa, Kelsen não, é Welzel. Hans Welzel, coloca aí. Hans Welzel. Que ele, lá em 1930, ele criou o finalismo, né? E ele criou o finalismo, coloca aí, a partir de uma estrutura tripartida, tá? Então, Hans Welzel, em 1930, quando ele criou o finalismo, ele trouxe uma estrutura tripartida, só para título de conhecimento, tá? E aí, no meio do caminho, alguns do finalismo mudou para o bipartido. Pronto, é isso aí, tá? Então, é isso aí. Beleza? Essa é aí, então, a tripartida. Vamos para bipartido. E aí? E o bipartido? Pessoal, agora para o bipartido, coloca aí. Para o bipartido, o que ele fala? Ele traz um conceito do crime aí, que ele fala o seguinte, crime possui apenas dois elementos, ó. É o seguinte, aí já fala,
crime é fato típico e ilícito. Só. Bipartido, só 2 elementos. Para o bipartido, ele fala assim, crime é fato típico e ilícito. Só. E ele tira, anota, ele tira da estrutura do crime a culpabilidade. Ó, diferente lá do tripartido, que a culpabilidade ele faz parte do elemento do crime, porque é tripartida, aqui é bi. Tira a culpabilidade dos elementos do crime. Para esse bipartido, basta ser fato típico e ilícito já cometeu o crime. Ó. E aí, por quê? Que ele coloca aí. Ele fala que a culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena. Tá aí. Tá? Ele fala que a culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena. Agora volta. Ó, lembra que eu falei lá? Lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, lembra que eu falei para vocês ali, ó, volta. Lembra que eu falei para vocês que o clássico é obrigatoriamente tripartido? Lembra? O clássico é obrigatoriamente tripartido. O clássico é obrigatoriamente tripartido, né? Ao finalismo, né? E o finalista? O finalista pode ser tripartido ou bipartido, né? Não é isso? Não é isso? O finalista ele pode ser tri ou pode ser bi. Mas olha aqui, mas quem é bipartido, anota, quem gosta dessa posição bipartida, ele tem que ser obrigatoriamente o quê? Quem gosta da posição bipartida, ele tem que ser obrigatoriamente finalista. Lembra? O clássico bate no peito e fala assim, eu sou tri, e não abro mão. O finalista, ele pode ser, tem gente que gosta do tri, e tem gente que gosta do bi. Mas quem é bi, coloca aí, quem é bi, partida, é obrigatoriamente finalista. Não tem bipartida, não tem como ser bipartida clássico aí. Não tem. Então, quem é da posição bipartida, ele é obrigatoriamente finalista. Anota. Agora, a título de conhecimento, pessoal, coloca aí, onde que tem esse finalismo bipartido? Coloca aí. O mundo, praticamente quase o mundo inteiro aí, dos doutrinadores, é tudo, quem é tripartido finalismo. E aonde surgiu o finalismo bi? Aí o finalismo bi, lógico, né? Aí tem que inventar moda, o bipartido, né? Que não é nem inventar moda, lógico, é uma posição séria, mas aí, coloca aí, o bipartido surgiu aí, criação brasileira. Olha, tá vendo? Fica dormindo de toca aí, Brasil. Então, o finalismo bipartido é uma criação brasileira, tá? Que ela surgiu lá quando fizeram a reforma, né? Da parte geral do Código Penal aí. Quem que trouxe aí? Foi Dotti, tá? Coloca aí, foi professor René Ariel Dotti, do Paraná. Quando ele estava escrevendo um artigo científico dele, estava lá escrevendo um artigo científico dele sobre fenômeno do incesto, né? A obra é O Incesto, e acabou ele entrando nessa viés aí, e surgiu aí o finalismo bipartida com esse, tá? Com esse estudos aí de René Ariel Dotti, tá? Qual foi a análise que ele fez? Olha isso aqui. Volta, cola no pai. E aí, por isso que eu falo para vocês. Cadê o Código Penal? Estou olhando aqui pela câmera e estou vendo que ninguém. Tem um deitado, tem outro trocando de roupa, tem outro escovando o dente, tem outro penteando o cabelo. Ei, veste a roupa, tem aí, ó, outro tá sem roupa. Para de papagaiada. Cadê o Código Penal para ver agora? E aí? Tem que pegar o Código Penal. O que ele fez? Olha isso aí.
E ele pegou o Código Penal e fez uma análise no Código Penal quando fizeram a reforma lá. Olha o que ele fez. Aí toma. Ó, ele fez uma análise, quando está lá no título, olha lá, título 2 do crime. Nessa parte do crime, tá? Do crime, lá no título 2, começa lá no artigo 13, ele fala lá, ó, nessa parte ele fala, ó, de fato típico e ilicitude. Certo? Ele separou, ó, o que ele trouxe? Do crime, essa parte do Código Penal só fala de fato típico e ilicitude. Então, na posição dele, daí surgiu o finalismo, daí surgiu aí a bipartida. Olha, no Código Penal, nessa parte que fala do crime, ele só fala de fato típico e ilicitude. Então, é bipartido. Não é tri. Por quê? Porque lá no título 2, quando ele fala da imputabilidade penal, que é, coloca aí, primeiro elemento e principal da culpabilidade, lá no título 2, quando ele fala da imputabilidade penal, o que é imputabilidade penal? Anota, primeiro elemento e principal da culpabilidade é que ele vai falar de culpabilidade. Então, separou. Ele está falando que aqui o Código Penal deixou para o crime, lá no título 2, falar de fato típico e ilícito, e separadamente ele falou da culpabilidade lá no título 3. Então, o que ele quis falar? Olha, é o seguinte, crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade está fora do elemento do crime. Pronto. Tá aí o que ele falou. Tá? Então, ele fez aí, ó, ele tirou, tá? Ele fez aí ele fez essa perspectiva aí científica, né? E acabou consolidando no Brasil aí. E aí foi difundida aí por vários professores, né, doutrinadores, inclusive Damásio de Jesus. Quem estudou com o Damásio de Jesus, eu estudei lá no Damásio, lá em São Paulo. Quem estudou com o Damásio de Jesus também faleceu esse tempo. Esse ano 2020 foi só perda jurídica penal, foi Freud. Damásio, LFG. Então, quem estudou com Damásio de Jesus e os seguidores do Damásio, ele é do bipartido, tá? Damásio de Jesus, Júlio, Fabrini, Birabete, ó, são nomes de peso. Eles também eram adeptos ao bipartido, tá? Então, tá aí que o funcionalismo bipartido surgiu aí é uma criação brasileira por Dott, teve seus seguidores aí, Júlio Fabrini Mirabete e Damásio de Jesus, tá? Então, você dá uma anotada também aí, lembrando que, coloca aí, lembrando que o Código Penal é finalista, tá? Código Penal é finalista, tá? Código Penal é finalista. Aí, doutrinariamente, né? O pessoal fala que existe mais autores, né? Mais doutrinadores ou autores, né? Alinhado à posição tripartida. Doutrinariamente, eles falam que tem mais autores alinhado ao tripartido, tá? Que uma exceção aí, a exceção é no estado de São Paulo, que a maioria dos doutrinadores, professores que estão no estado de São Paulo é bipartida. Não sei hoje, já pode estar até mudado, mas que em São Paulo é mais bipartido, tá? E o STF, professor? Coloca aí, STF não tem posição. Não tem posição nenhuma o STF. O STF, por quê? Porque é muito teórico esse estudo e não tem efeito prático. Ai, não vou usar na prática? Não. Ai, não vou ser em delegacia? Vai falar disso? Não. Ai, teórico, teoria, estudo. Para que você vai usar isso? Ah, vai fazer um mestrado, pós-doutorado, por aí, sei lá. Aí você desenvolve lá. Se você quiser falar, fala, eu vou mudar, revolucionar o direito penal. Vai lá e taca-lhe pau.
Você vai ficar brincando lá com elemento. Ah, esse elemento daqui, blá, 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 fica mudando lá, criando aí, faz uma tese e apresenta. Se gostarem, bem. Se não gostou, é seu também, do mesmo jeito. Beleza? Então, pronto, tá aí. Beleza? E aí nós temos aqui, né? Vamos aproveitar, porque tem gente que tem doutrina aí. Olha isso aqui. Isso aqui é legal. Tem doutrina que vai tratar, pessoal, cuidado, vocês estão lendo, que aqui daqui para frente, daqui em diante, vocês não vão mais falar isso aqui. Você não pode mais falar isso. Ó, você não pode confundir antijuridicidade com ilicitude. Tem doutrina, tem professor aí que vai falar que antijuridicidade é igual ilicitude. Não. E vou te provar que não. Coloca aí. Coloca aí que não é recomendado. Ó, pode ser, se tiver, para você não quiser causar uma confusão, briga, ou se você quiser, se alguém estiver falando e tratando antijuridicidade com ilicitude, se você quiser falar, ó, não é explicar, tudo bem. Mas se não, deixa falar. Mas não é, coloca aí que não é recomendável utilizar esse sinônimo, tá? Antijuridicidade, sinônimo de ilicitude. Não. Por quê? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Por que não seria? Ó, prefira falar ilicitude. E esse gráfico aqui nós vamos explicar para você. Vocês lá no começo do curso, lá no começo do seu curso, no primeiro, segundo aí, semestre, vocês viram o quê? Fato jurídico, né? E que é um fato jurídico? Nós subdividimos esse fato jurídico em natural e voluntário. Professor, o que é o fato jurídico natural? É o da natureza? É vegano? Não. É da natureza, mas não é vegano. Sei lá. Então, coloca aí. Fato jurídico, ele vai ser os naturais e os voluntários. Os naturais, raio, vento, fato da natureza. Professor, se ele cair um raio aí na rede elétrica, vai gerar um fato natural, mas ele vai ser um fato jurídico, porque vai ter uma consequência jurídica. Alguém vai pagar alguma coisa. Alguém deixou de instalar um para-raio e acabou estourando. Você pode ver quando cai um raio e estoura aí a rede, estoura seu decoder, seus negócios aí da internet, você vai, estourou, mas e aí? Vai procurar lá a operadora, vai falar que quer trocar, que aconteceu alguma coisa, a operadora fala, não, mas aí foi um fato natural, infelizmente, vai ficar aí, você vai promover, vai lá no Procon, vai falar que a operadora tinha que pôr um para-raio, que tinha que pôr um sistema que não deixa queimar, sei lá. O que eu quero dizer? Que esse fato natural, apesar de ser natural, ser um fato da natureza, raio, vento, tempestade, pandemia, sei lá, pode gerar um fato jurídico. Tá aí o que está acontecendo. Essa pandemia, indiretamente, é um fato natural, não é? Ou é um fato voluntário do ser humano? Dizem que o chinês fez, mas não, fato natural, não é? Está gerando fato jurídico? Vários fatos jurídicos. Entendeu? Vários fatos jurídicos. Inúmeros, milhares de fatos jurídicos. Inclusive, está aí, ó. Nós estamos aqui dando aula para você, você está aí. Diretamente você está vinculado com nós. Não está? E vocês não estão na sala de aula por causa dessa pandemia. Né? Mas nós estamos numa relação jurídica de contrato ainda com a faculdade. Sacou? Então, esse fato natural está vinculado lá primeiro no fato jurídico, beleza? Então, o fato jurídico ele vai dividir em fato natural, já falamos, e fatos da natureza, os fatos naturais, né? E vamos definir em fatos o quê? E os fatos voluntários. E aí os voluntários, aí o voluntário, professor, sou voluntário, preciso de você. O voluntário, coloca aí, depende da ação humana. Só sou voluntário lá no Hospital do Câncer, tá bom. Beleza. Parabéns, isso aí. Você é voluntário, aí os voluntários coloca aí, depende de uma ação humana. Precisa de uma ação humana, tá? E gera um fato jurídico sim também. Lá na essência dele é fato jurídico. Agora volta. Olha aqui, cola no pai. E o fato voluntário, ele vai subdividir em quê?
ilícito, aqui ilícito, penais, né? Ou extras penais, e vai nos lícitos. Por exemplo, nos lícitos. Pode falar um contrato social, um contrato, né? Um contrato particular. Contrato de compra e venda. É lícito se fazer um contrato com uma pessoa, não é? Ah, quero comprar o carro dele. Aí vamos fazer um contrato, faz um contratinho. O que vai gerar? Vai gerar um fato voluntário entre ambas as partes, né? E lá na essência é um fato jurídico. E é lícito, é cível. Ai, nhenhenhé, chato pra caramba, cível. Ai, contrato, assinar, reconhecer firme. É, chato. Cível é chato. Vamos falar do outro, que é top. Aí, ilícito. Agora é crime, pai. Estamos aqui na parte penal, crime. Então, o ilícito, ele pode ser o quê? Penais e extrapenais, né? Vamos falar. O ilícito, que praticamente nós estamos falando do penal, ele é o penal crime ou extrapenais. Não é? Ó, ilícito. Não é? Ilícito. Olha, põe na cabeça. Ilícito é um fato voluntário. Olha, agora regride. Volta. Se é ilícito, ilicitude, ilícito, ilicitude, se você voltar, ele é um fato voluntário e ele volta lá na essência jurídico. O ilícito, ele é um fato jurídico. Como é que você pode falar que ilicitude é igual a antijuridicidade, que é antijurídico? Não! Ele é ilícito, mas ele é o quê? Jurídico. Como que você pode falar que ilícito é sinônimo de antijuridicidade? Não. O fato, ele é ilícito. É criminal lá. Crime. Mas ele é um fato jurídico. Como que você pode falar que ilicitude é sinônimo de antijuridicidade? Ele é fato ilícito e antijurídico? Não. Volta no esquema e olha. Ele é ilícito, mas ele é o quê? Jurídico. Um fato jurídico. Não prefiram falar antijuridicidade. Se você agora que você tem esse contexto com essa aula, você aprendeu, você pode corrigir quem estiver falando errado. Sacou? Faz esse desenho lá, fala, pai, cola aqui, vem aqui. Ah, então no churrasco, professor, pega aqui uma caixinha de fósforo, pega o garfo, pega um pedaço de carne, faz esse olho e mostra aqui, tá vendo? E vai seguindo. Fala, é verdade. Tem lá dois amiguinhos lá, você e seu amiguinho. Seu amiguinho falando que teve aula com não sei quem, falou que é antijurídico, né? E você falou, não, que é ilícito, que eu falei que eu vi com o pouso lá. Aí ele falou, mas estamos no churrasco, peraí que eu vou te explicar. Você pega a caixinha de fósforo, coloca aqui, fala que isso aqui é um fato jurídico, olha, você tá vendo? Aí você pega mais dois objetos, lá pega um garfo, pega uma faca e fala, isso aqui é o natural, isso aqui é o voluntário, tá? Aí do voluntário você pega 2 palitos de fósforo, liga assim no voluntário, liga assim, 2 palitos de fósforo, pega um pedaço de carne lá de uma picanha e pega uma linguiça que coloca aqui embaixo. Aí você começa a explicar para eles, tá vendo? Ó, ele, é verdade, não é? Então, o ilícito, ele é um fato, já é, por isso você não pode falar. Você não pode falar que o ilícito, ele é antijurídico. Sacou? Pronto, aí no final você faz o quê? Você come a carne, come aí a linguiça. Beleza? Tá aí. Então, essa deixa. Tá aí, ó. É a antijuridicidade, é sinônimo de ilicitude? Não, coloca aí. Prefira falar, preferência falar, ilicitude. Está explicado na essência que a ilicitude ele é um fato jurídico. Ai, toma! Ai, se ferrou. Volta. Beleza? Pessoal, tá aí. Então, nós falamos aí dos 3, ó. Falamos aí do critério material, falamos tá aqui, do substancial, falamos do critério legal e falamos aí do critério formal, analítico ou dogmático. Tá aí. Beleza? Pessoal, quantas horas deu aqui? Quantas horas aí estão anotando? Não estão anotando? Dormindo de touca? Estão dormindo? Acorda, tem neguinho babando. Ninguém fala nada. Por quê? Eu acho que eu estou vendo aqui pelo relógio aqui embaixo, deu 1h30, é isso? Anotaram aí?
Aí, ó, 1h40, isso aí. Pessoal, é isso aí. A aula de hoje, deixa eu falar, volta aqui, cola no pai. Temos aqui, ó, 32, ó, legal. Tinha 33 correndo aí, acho que foi comprar álcool gel. Ó, aqui. Então, pessoal, legal. 36, né? A aluna tá falando aqui. Ó, então, falamos aqui desse conceito. Olha para você ver como que é complexo aqui. Presta atenção. Que essa aula só foi do conceito. Ai, pai, só do conceito. Só do conceito. Ainda nós vamos entrar aonde ainda, ó? Nós vamos entrar aqui, ó. Nós vamos entrar nos sistemas. Nós vamos ter que falar tripartido, bipartido. Está vendo? Aí tem dormindo, fica? Então, por hoje, e aí recomendação da coordenação. Recomendação da coordenação foi o seguinte, que para a aula dá no máximo 1 hora. 1 hora e 10. Só que aí você vê, a gente foi prolongando, foi bem legal. Gostei daí falar com vocês, viu? Vocês são bem alegres, falaram pra caramba. Então, entendeu? A interação foi ótima, tá? Aí, o que eu quero aqui? Aí, como nós combinamos aqui? Eu vou parar a gravação, tá? Vou parar a gravação. Aí, mas eu não... Tá, beleza. Quem não pôde participar aí, quem não estava aí, que não é o certo, não é para depois vir pegar a aula gravada, é para estar aqui. Lembrando que a aula, ela é o quê? O caráter do nosso curso, ele é presencial, por isso você tem que estar presente aqui. Não é EAD, tá? Isso aqui é temporário que está acontecendo. O que está acontecendo não é EAD, é o quê? É uma educação domiciliar por enquanto, que eu gosto mesmo é lá da sala de aula, que você gosta também da sala de aula, tá? Então, vou interromper a gravação. Quem quiser fazer pergunta, beleza. Vou fazer chamada agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou falando, vocês vão falando, gritando presente, eu vou vendo se está na sala de aula ou não, tá? Mentira, tô brincando. Porém, de chamada. Tá? Vou interromper a gravação e aí ficam à vontade, tá? Pode perguntar, pode falar. E aí eu vou colocar isso aqui